A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um culto. Dia de domingo, dia do Senhor. Estamos fazendo culto doméstico, trazendo o templo para dentro da casa da família de Deus, do povo de Deus. Hoje é na casa do presbítero Estevão e família. E nós vamos iniciar o nosso culto com oração nessa noite. Missionária Adriana, venha orar. Só para parecer gordinho. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Muita alegria que nós estamos mais uma vez louvando e adorando o nome do nosso Deus. Vamos estar orando para dar início ao nosso trabalho nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, muito obrigado por essa oportunidade que tem nos dado de estar na Tua presença, mais um dia que nos fez o Senhor, mais um dia que nos alegra o Senhor. Muito obrigado, Deus, por estar aqui no lar do Teu servo Estevão, da Tua serva Kelly, juntamente com seus filhos, aqui para adorar o Teu nome, Senhor, que Tu venha se fazer presente em nossas vidas, no nosso meio, abençoar a Tua igreja, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor amado, esta live, aqueles que ainda irão ouvir, Senhor, que Tu toma nas Tuas mãos, Senhor, cada vida, que Tu venha trabalhar nos corações, Senhor, e fazer morada em cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego esta nação em Tuas mãos, eu entrego o nosso presidente Bolsonaro em Tuas mãos, Senhor. Senhor, que Tu venha, Senhor amado, fazer conforme a Tua vontade e que a Tua justiça seja feita, Senhor. Em nome de Jesus eu entrego tudo diante de Ti e Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 371 da harpa cristã. Breve vem o dia. Glória a Jesus. 371 da harpa cristã. Pronto? Podemos louvar? Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos gemidos do Senhor. Oh, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje estou e segui-lo sempre após. Cessará no céu o canto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos gemidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos gemidos do Senhor. 376. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é. Para o campo nos conduz,
prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar. Subiremos para o céu, onde vamos habitar, reunidos em amor, com Jesus o Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfão não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei. Dá-vos o Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o Evangelho de amor, e de a todos se pregar, o que crescer salvará, e sinais receberá, pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu do poder do céu de luz. Compungido os judeus crerão no Rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Esse eu busquei lá da antiga, né? Mas tá muito alto. Você não conhecia, não? Pastor. Assim eu não consigo te ajudar. Esse 409, vocês conhecem? 409. Esse eu não vou interpretar, não. 409. Hino 409 da harpa cristã. Glória. Trabalhadores do Evangelho. Eles conhecem? Trabalhadores do Evangelho. Você consegue. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, que é fraco vós sejais o velho, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, aleluia, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso
Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar, em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter, o Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, aleluia, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas. Glória a Jesus! Sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Glória a Jesus! Os irmãos podem escolher um hino, exceto a missionária Adriana. Deixar os irmãos da casa escolher um hino. Pode sugerir um hino. Glória a Jesus. 303. 303. Precisamos de Jesus. Vamos ver se eu conheço esse. Conheço. Pode puxar, irmão Estevam, que eu puxo muito alto. Quando o sol Brilha em qualquer lugar. Eu preciso de 303 da harpa cristã. quando escurecer, Tudo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição,
na tribulação. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz. Resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Glória a Jesus. Neste momento nós vamos dar algumas oportunidades para os irmãos louvar, se expressar aquilo que sentir no coração, tá bom? A irmã Kelly já pode? Oportunidade? Vem, filha. Raquelzinha, vem, Raquelzinha. Raquel é uma benção. Raquel está com a oportunidade nessa noite para adorar o Senhor. Graças a Deus, irmãos, que estamos sentindo nessa noite a presença de Deus nesse lugar. Saiu da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou cantar aqui um hino aqui, tá? Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites Aleluia! tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Glória a Deus. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, em que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria a sua mão. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu Aleluia! vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Aleluia. Glória a Deus, Senhor amado. É porque tem Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoa. Graças a Deus. Esse violão é bom aí, hein? Gostei do violão. Esse violão é uma bênção. Vamos ver se o violão gosta dos hinos da antiga. Vou louvar o Senhor também nessa noite. E logo após nós vamos ouvir a irmã Kelly também. Glória a Deus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a voz
do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trem vazio passam rua e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Glória a Jesus! Glória. O Rei está voltando. Irmã Kelly. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é obra missionária. Amém. Sai seu irmão com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu sempre costumo dizer que é motivo de alegria, né? Poder estar louvando, engrandecendo o santo nome do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Em Salmo 100 diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a eles com canto. Amém? Amém. É uma alegria muito grande ter o pastor Sandro, né, na nossa casa, a nossa missionária Adriana, desculpa. Amém? É uma alegria muito grande, né? Glória a Deus, louvar ao Senhor em nosso lar. Eu vou louvar um louvor, peço aos irmãos que nos ajude. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Aleluia! Glória a Te Deus! entregamos Amante e Menelas. nosso viver. Glória a Jesus! Rei dos reis Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei, dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Teu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. De todas as provas que eu já passei,
É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante razão para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória, é pra glória dele, aleluia! Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue, aleluia! que deu na cruz. É certo que prova virão, investida do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Jesus. Antes do presbítero Estevão, mais alguém gostaria de ter oportunidade? Não? Mas antes do presbítero Estevão, vamos ouvir a missionária Adriana. Depois Então, um hino aqui, não sei se vai dar certo. Mais uma vez a paz. Eu quero louvar um hino das antigas, Mara Lima. Eu gosto de hinos de antigamente. A minha voz não tem estado muito boa, mas a Bíblia fala: aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então eu vou louvar. Vamos ver se eu consigo, né? É mais uma vez estou aqui. Sei que tens muitos problemas para me contar. Sei que estás abatido e que estás sofrendo, mas já estou sabendo e agora vou te abençoar. Não chores mais e não temas, porque estou contigo. Com os teus problemas estás abatido, mas eu te digo, não fiques assim. Saibas que por tua causa fui crucificado. Eu sou Jesus e estou ao seu lado. Na hora de angústia, fique junto a mim. Aquela coroa de espinhos que eu passei, os cravos que me transpassaram, que aguentei. Meu sangue a ferver nas veias, eu via cair ao chão. E foi por tua causa, filho, não foi em vão. Toda esta dor eu suportei. Mesmo sendo torturado, nenhum gemido eu dei. Na minha hora de angústia fui desamparado. Suportei os teus pecados, mas estou aqui para te ajudar. Não chores mais, fiques em paz, todos teus
Não fiques assim, aceite o convite, vinde a mim pra te amparar. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu vou lhe falar. Jeremias obedeceu e caminhou para lá, e o oleiro sobre as rodas começou a trabalhar. Mas o oleiro pega o barro, traz o barro, pisa o barro, traz o barro, amassa o barro pra lá e pra cá. Mas Jeremias continua a observar. A intenção de Jeremias era ouvir Deus falar. O oleiro pega o barro, logo aproveitou outra peça mais bonita, ele logo fez. Deus falou para Jeremias: porque é fiel, posso eu assim fazer a casa de Israel. Glória a Deus! Aleluia, aleluia. Presbítero Estevão, com oportunidade nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Quero saudar também a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma alegria para nós estar recebendo nossos irmãos aqui. Amém. Né, para este culto aqui no lar. Uma alegria muito grande, pastor Sandro, irmã Adriana, missionária Adriana. E é bênção, que não fique só hoje, a gente pode fazer bem, não é verdade? Vamos fazer, em nome de Jesus, querendo Deus, não é? E Jesus é maravilhoso, né, irmão? Jesus é o melhor de Deus para a humanidade, é o melhor de Deus para nós. Dizem que o melhor está por vir, o melhor já veio. Aleluia! Glória a Jesus, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele veio para nós. E o porvir vai ser maravilhoso com ele. Vai ser o porvir quando nós atravessarmos o Jordão. Aleluia, porque o deserto já ficou para trás. É verdade. E agora nós vamos aí, ó, atravessar o Jordão. Ai, que menino. E Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, eu gosto muito de um versículo que diz, Mateus capítulo 11, versículo de número 28, que diz assim: para mim e para você, amado ouvinte, glória a Jesus, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo Aleluia. é leve. Glória a Oh, Deus. aleluia, glória a Deus. É este nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia chegou na minha vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, me encontrou cego, miserável, pobre e nu, completamente, glória a Jesus, errado na presença do Senhor. Como eu poderia escolher Jesus para viver, se era um homem miserável, desgraçado? Como eu poderia ter esse poder de poder escolher Deus? Quem pode escolher Deus? Você pode escolher Deus? Eu não posso. Eu vou escolher Deus. Eu escolho Deus. Não. Ele nos escolheu primeiro. Aleluia! Aleluia! Ele nos escolheu primeiro e nos chamou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alguém diz assim, a gente prega o evangelho, alguém diz assim, mas eu já tenho Jesus, está tudo certo. E outros dizem assim, não, mas eu tenho que primeiro me preparar, porque não dá para ir assim, não vou. Só depois que eu parar de fumar, de beber,
de adulterar, de fazer essas bobeiras todas, aí eu vou. Mas de qualquer jeito eu não vou, não. Tanta gente aí dentro da igreja dizendo que é crente, mas é assim, assado. Não interessa. Você não vai conseguir. Porque Jesus, ele chama, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Jesus que vai tirar esse fardo pesado das tuas costas, conforme tirou das nossas. Aleluia. Tirou das minhas costas. Um fardo que eu não poderia nunca carregar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele trocou o fardo dele. Leve e levou o meu. A Bíblia diz que ele levou na cruz do Calvário o nosso fardo. Glória a Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele chama todos nós. Como assim ele chama nós? Para quê? Para nos fazer uma nova criatura. Glória a Deus. Você, quando anda com Jesus, você vai aprender com ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Como que você vai aprender se eu não ando com Jesus? Se eu não ando com Jesus, nós vamos aprender como? Vamos andar com ele que nós vamos aprender. Ele vai ensinar. Não existe professor melhor do que Jesus. Não existe professor melhor do que Jesus. Ele é o catedrático. Ele sabe ensinar. Sabe ensinar. E como ele tem nos ensinado. Como ele tem me ensinado. Eu preciso aprender com ele. Para conseguir paz para a minha alma. Nossa alma cansada. Para encontrar descanso. Deus quer dar descanso para você e para mim. Mas nós temos que andar com ele. Ele veio para ali, você vai junto. Ele entrou para cá, você entra junto com ele. Não larga Jesus. Não larga. Porque ele vai te libertar. Glória a Deus. Dos seus problemas, das suas dificuldades. Só ele pode fazer na sua vida. Não tem ninguém que possa. Mas é andando com ele. Ele chama, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É ele que alivia. Mas nós temos que estar com ele. Andando do seu lado. Glória a Deus, caminhando com ele, porque nós, irmão, nós somos terrível. Só o sangue do Cordeiro na nossa vida. Para nos limpar, nos lavar e nos apresentar a Deus, uma igreja viva, sem mácula, sem ruga. Louvado. É isso que Deus está fazendo comigo. Está me limpando, está me lavando. Deixa que ele está me lavando. Glória a Deus. Andei perdido. Desgarrado, fazendo a vontade da minha carne, querendo Jesus como Salvador, mas como Senhor não, só como Salvador tá bom. Como Salvador eu quero, como Senhor, não Senhor, isso não, deixa que eu resolvo meus problemas. E é por isso que eu sempre bati com a cabeça na parede, porque só queria Jesus como Salvador. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, ele nos ensina que ele é o Senhor da nossa vida. E sem ele, nada podemos fazer. Não tem condição de você fazer nada. Então deixa ele quebrar mesmo. Ele está me quebrado. E vai quebrar mais. Para chegar onde ele quer. Porque no céu não entra carne. Não entra sangue. Mas só entra lavado e remido. No sangue do Cordeiro, alegria, paz e justiça no Santo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, Deus me abençoe. Ore por mim, preciso da vossa oração. Eu também estou orando por você. Amém? Em nome de Jesus. Deus está olhando pelo Brasil. Está olhando pelo nosso país. Pode ter certeza disso. Está salvando muita alma. Que Deus nos abençoe. Eu sou grato pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. De tantas coisas que andei fazendo na condição de pecador, mas houve uma especial, foi a mais bela que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um três, em aceitar Jesus,
fiz coisas erradas, andei fazendo na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa Que eu já fiz. glória a Jesus! Não existe outra coisa melhor. Não existe nada melhor do que Jesus. Em aceitar Jesus, sinceramente, aleluia! A melhor coisa que eu já fiz. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela família do presbítero Estevão. E hoje eu estava ouvindo uma palavra, presbítero Estevão. Não me esqueço, toda vez eu me esqueço do nome da sua esposa. Irmã Kelly. Grace Kelly, nome bonito. Nome esposa de presidente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aquela palavra me marcou e me veio vocês na minha mente. Hoje à tarde, minha família. Porque o pastor estava falando ali naquela pregação de que quando nós ensinamos nosso filho no caminho em que deve andar, nós não ensinamos só a geração dele. Nós ensinamos a geração dos filhos dele. E os filhos deles ensinarão a geração dos seus bisnetos. Porque o ensinamento é passado de pai para filho. E de filho continuando a semente. Então, a obra ministerial que nós temos dentro do nosso lar, ela vai muito além. A flecha que você atira, ela vai muito mais além. Se não me falha a memória, é o Salmo 127 ao 128 que diz: os filhos são como flecha na mão do valente. Então, quando você atira um filho, é como uma flecha, atira lá na frente, ela alcança muito mais além do que você imagina. Ela alcança gerações. Aleluia. E através dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, se Jesus não voltar, muitas almas alcançarão a salvação. Aleluia. Pela voz e pelo teu sangue que continua através da tua herança. Hoje, ninguém diria que nós estaríamos aqui. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ninguém diria que o senhor estaria aqui. Há 45 anos atrás, eu estava lá no Nordeste, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui. Eu, minha esposa, os irmãos lá, a irmã lá no Peru, lá em outro país, jamais imaginaria que eu estava aqui. Assim é a nossa posteridade, nós não sabemos o que se sucederá. Nossos pais, nossos avós plantaram uma semente e nós estamos aqui. E vocês estão plantando também uma semente. E eu fico feliz de estar no lar de uma família abençoada, servos de Deus. Homens e mulheres de Deus, jovens e adolescentes que estão na presença do Senhor. Eu tinha uma palavra preparada para hoje aqui, irmãos. Eu tinha uma palavra e quando o irmão presbítero Estevão estava falando, Deus mudou o meu coração para a palavra. Mas é uma palavra um pouco giló. Eu não sei porque Deus me deu uma palavra giló. Deus me deu uma palavra giló. Eu acredito até porque a gente não tem tido culto de ensino, culto de doutrina, mas hoje Deus me deu uma palavra giló. Jeremias capítulo 18. Profeta Jeremias, capítulo de número 18, do 1 ao 6. O título é O Vaso do Oleiro, a impenitência do povo.
diz o seguinte: a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu vou voltar ao versículo 4, que é o que eu gostaria de me prender nessa noite. Como o vaso que fazia de barro se quebrou no chão. É isso? Na mão do oleiro. E é só este versículo, só até aqui. Eu estava ali, o Senhor me deu essa palavra no meu coração. Os irmãos conhecem a história do profeta Jeremias, que foi um homem que a forma que ele foi chamado já foi diferente de outros homens e de outros profetas. Observe que do capítulo 1 do livro de Isaías até o capítulo 6, você vai encontrar Isaías profetizando. Mas até então, ele não tinha tido ainda a experiência e a chamada específica de Deus. Você vai ver que no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. Antes do capítulo 6, Isaías tinha uma vida meio, como a gente fala, meio barro, meio tijolo, né? Fazendo coisas que não agradavam a Deus e trazendo palavras de Deus. Você vai ver que no capítulo 6 ele vê a glória de Deus, vê a presença de Deus, ele tem uma visão celestial. Mas quando ele vê tudo isso, ele diz: ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Como pode um profeta ter boca impura? Lábios impuros. E como pode um profeta habitar no meio do ímpio? Como pode? O profeta, ele habita no meio dos santos. E quando os ímpios, ele aparece, ele convive, porque é necessário trabalhar. Às vezes habita na mesma sala, mas ele não comunga dos assuntos que às vezes discorrem na boca dos ímpios. Ele não ri de piadas, ele não comenta assuntos que desagradam a Deus, porque ele é santo de Israel, ele é santo de Deus. Então Isaías, ele estava nessa situação. Mas observe que quando vem no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías tem essa visão, a Bíblia diz que quando ele declara o que ele fez, o segredo do homem quando falha, quando o homem está errando, é ele confessar. Aleluia. Quando ele começa a confessar, irmão, as cadeias começam a se quebrar, as correntes começam a se despedaçar. Quando o homem começa a contar o seu problema. E às vezes, irmãos, abrir o seu coração para Deus, abrir, se derramar aos pés do Senhor. E o profeta Isaías, ele começa a declarar o seu pecado, e Deus, na mesma hora, ordena que um serafim, e olha que a função do serafim é específica, e a Bíblia diz que veio um serafim com um atenaz, é um pegador de brasa, foi lá no altar de Deus, pegou a brasa e passou nos lábios de Isaías e disse: os teus lábios foram purificados. Glória a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, o sangue do Cordeiro é passado na nossa boca. Aleluia. Nós vivemos no meio do altar.
As brasas vivas estão sobre a nossa vida, porque nós somos o altar de Deus. Nós somos um holocausto vivo. O apóstolo Paulo fala isso. Ele fala do verdadeiro culto, aonde é ofertado, a oferta é viva. Nós somos a oferta viva. Nós somos o sacrifício vivo. Glória a Deus. Mas o profeta Isaías, ele teve uma experiência com Deus e ele via a chamada dele acontecendo ali, porque o Senhor, depois dele ser transformado, o Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira atitude do homem que tem Deus no coração, ele tem vontade de trabalhar para Deus. Primeira atitude de uma mulher de Deus que tem Jesus no coração, ela tem vontade de trabalhar. A mulher samaritana, capítulo 4 do livro de João, quando Jesus se revelou para ela, o que é que ela fez? Ela entrou na cidade. Depois de Jesus revelar a vida dela, ela convertesse ao Messias. Ela pegou, entrou na cidade dela e disse assim: vinde, venham ver o homem que falou tudo da minha vida. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque ela não queria aquilo só para ela. Ela queria que Jesus não entrasse só na sua vida, como também naquela cidade onde ela morava. Venham ver. Ela queria levar Jesus para a cidade dela. E os historiadores dizem que aquela mulher, ela foi responsável por iniciar o evangelho em Samaria. Por isso Jesus, quando disse: semeis testemunha, tanto como Samaria. Então ali já existia um samaritana. Glória a Deus. Mas o profeta Jeremias foi diferente a chamada dele. O profeta Jeremias, quando ele foi chamado, ele disse, o Senhor falou para ele: antes que tu foste formado no ventre da tua mãe, eu te chamei. E para as nações eu te dei como profeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Deus chamou Jeremias e já observava ele antes dele nascer. Já imaginou, irmão? Que mistério profundo. Já tinha chamado ele antes dele nascer. Já tinha escolhido ele. Já tinha preparado para ele um ministério bonito. Já tinha se agradado de Jeremias antes dele nascer. Aleluia. Assim é Deus na nossa vida. O Senhor nos conhece antes da gente nascer. Aleluia. O Senhor nos escolheu antes de nós nascermos. Porque Ele confia em nós. Que em tempos tão difíceis, nós continuamos carregando a arca. Aleluia. A arca, ela tem que ser carregada. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada Glória a Deus. aos quatro cantos do mundo. E eu estava até conversando com o presbítero Estevão assim que eu cheguei aqui. Porque, me perdoe as palavras. Você anda na cidade, irmãos, a gente vai no banco, supermercado, mas às vezes nós criamos dificuldades para anunciar o reino de Deus. Aleluia. Claro que eu não sou louco de dizer que essa doença não é problema. É problema. E a gente sabe disso. A gente tem que se cuidar. Ó, eu tô aqui, ó, mas eu tô com minha máscarazinha aqui. Tem um álcool aqui. A gente tá mantendo uma distância. Aquela distância segura. Mas alguém está precisando de ouvir a voz de Deus. E Deus fala para você assim como falou para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pastor, evangelista Sandro, o senhor tem que dar uma palavra motivacional. Vai passar, vai passar. Essa não é a primeira praga que vai vir, vão vir outras. Já veio H1N1. Há poucos dias a febre amarela tinha surgido no Brasil de novo. Porque é bíblico, nos últimos dias, é os sinais dos fins dos tempos.
Apareceu chikungunya, quem não viu? A zika. Quantas crianças com microcefalia não nasceram no nosso país? Guerras, rumores de guerras, né? Filho contra pai, pai contra mãe, nação contra nação, tudo isso são sinais dos fins dos tempos. E nós somos os mensageiros da última hora. Glória a Deus. Nós somos os últimos pregadores da última hora. Muitos do passado gostariam de estar na nossa época, porque muitos deles dormiram no Senhor, aguardando a esperança dele aparecer nas nuvens e vê-lo ainda vivo nas nuvens. Glória a Deus. Em carne viva, vê-los. Mas dormiram no Senhor, vão ter que ressuscitar. Verão a mesma glória, mas é diferente da glória que nós estamos participando. Mas voltando para o profeta Jeremias ele vivenciou momentos difíceis. Mas o que eu admiro e eu tenho como exemplo no profeta Jeremias é porque Jeremias ele não entregava todo tipo de revelação. Não entregava. Que, no entanto, Deus provou Jeremias. Quando chamou ele, disse assim: o que tu vês, Jeremias? E, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala o que Deus não mostra. E estamos nessa geração. Mas o profeta Jeremias não, Deus usava ele poderosamente. E ele vivenciou uma situação muito difícil, que foi justamente o aperto de Deus para a nação de Israel. A nação de Israel, ela se distanciou da presença de Deus. Eu não gostaria de me prender a fatos históricos, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que as nações estrangeiras, principalmente a Babilônia, arrasou com Israel. E Jeremias, ele presenciou quando os velhos foram arrastados, quando os príncipes foram levados, quando os sábios e os reis, o rei foi cortado a cabeça, outros furados os olhos, mulheres humilhadas na própria nação, muitos sendo arrancados dentro de casa. Jeremias viu o sofrimento do povo, mas Jeremias ele profetizou que aquilo ia acontecer se eles não se colocassem na brecha. Se eles não se colocassem na brecha, ele profetizou, mas o povo não atendeu a voz de Deus. E nós estamos, irmãos, passando agora pelo texto de Jeremias 18, é porque o povo já estava ali, iniciando já esse momento de dificuldade e provação. E o Senhor, em sonho, conversa com Jeremias. Correção, a Bíblia não diz claro que é sonho, né? O Senhor visita Jeremias e diz assim: desce à casa do oleiro. E ele desceu à casa do oleiro. E quando chegou lá, eu imagino que ele saiu ansioso dali, né? O que é que Deus tem para falar comigo na casa do oleiro? E ele desceu, né? Porque a casa do oleiro deveria ser, quando fala descer, devia ser numa parte mais baixa, né, da cidade. E ele desceu. E quando ele desceu, para quem já viu a olaria, sabe como é que é? O oleiro é aquele que faz o vaso de barro. E tem uma roda, e ele coloca o barro sobre a roda e começa a trabalhar. O interessante é que o oleiro ele trabalha de dentro para fora. Ele não trabalha de fora para dentro. Porque a forma do vaso é de dentro para fora. Deus, quando começa a trabalhar no homem, não é de fora para dentro. O Espírito de Deus primeiro entra e começa a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo começa a convencer. Do pecado, o Espírito Santo diz assim: ó, tu é um pecador. O Espírito Santo diz assim: você precisa conhecer o seu Salvador. Você precisa de salvação. Da justiça, por quê?
Porque, olha, meu filho, se você não se converter e aceitar o Salvador, você vai ser julgado. Você vai ser julgado. E do juízo. E se você for julgado, você será condenado. E trabalhando sobre a roda. E começou a formar-se um vaso na mão do oleiro. E o interessante, eu já vi um oleiro trabalhando sobre o vaso. E parece que é sem forma, é barro, e ele põe um pouco de água, às vezes um pouco de óleo, para soltar, não colar muito ali o barro, e ele vai dando aquela forma bonita, ele põe a mão por dentro e vai ajeitando, e vai ficando aquele vaso bonito, sendo que em alguns momentos, dependendo da qualidade do barro ou da posição da mão do oleiro, o barro não resiste. E na mão do oleiro, o barro se desfaz. E queridos irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer a igreja, as doutrinas das igrejas na década de 70, na década de 80 e na década de 90 e agora essa fase que nós estamos passando. Eu estava conversando até hoje sobre isso, né? E eu fui de uma geração onde a gente jogar bola era complicado, jogar uma bolinha era complicado e dava disciplina. Coca-Cola, usar chapéu. Hoje a gente imagina assim, vestimenta. E a gente sabe muito bem que existiam assuntos que para a época era necessário. Hoje a gente observa que não é aplicável à nossa geração. Mas uma coisa a gente sabe, e tem razão, que o pecado sempre vai ser pecado. Mas também era uma geração aonde a gente não tinha problemas de... não quero nem falar de divórcio. E outras coisas mais. Não quero nem falar nesse assunto, né? Mas nós tínhamos questões que eram tratadas aborto. Assunto mais profundo, que é o aborto. Hoje em dia nós vemos líderes que defendem o aborto. E a igreja, e essa palavra eu falo para a igreja. Hoje, eu até falei na última mensagem que nós temos jovens que acreditam em disco voador. Estava até conversando com o jovem Estevão, né, Estevão? A gente estava batendo um papo, porque nós temos jovens que acreditam em vida extraterrestre, em ET, em marciano, mas não acredita que existe um Deus no céu. Glória a Deus, aleluia. Para você ver como a igreja ela foi apagando a chama dentro da igreja. Eu frequentei círculo de oração. Consagração, né? Lá no Nordeste é círculo de oração, começa 8 da manhã, termina às 17 horas. As irmãs do círculo de oração, quando chega o horário do almoço, elas se revezam. Fica uma, a outra almoça, depois volta e a outra vai almoçar e continua o círculo de oração. E a igreja cheia. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus falava poderosamente. Fala ainda, porque ainda acontece. As irmãs oravam e Jesus batizava com o Espírito Santo. Eu frequentei culto onde o presbítero estava dirigindo o culto, cantando o hino da harpa e era batizado com o Espírito Santo. E hoje? O Espírito Santo, irmãos, ele é santo. Ah, pastor, o senhor está querendo ser santarrão? Não, irmãos. Quem nunca deu suas caneladas na vida? Quem nunca falhou? Eu já falhei muito na minha vida. Mas o segredo está no consertar-se. O segredo está em levantar a sua cabeça. Porque Deus ele não quer ninguém caído. Ezequiel 2 diz: Filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo.
Porque quem fica prostrado, acostuma-se prostrado, irmãos, nunca vai ser usado por Deus e nunca alcançará a salvação. Vai ficar só na vontade. Um dia eu chego lá. Um dia, uma hora eu vou deixar. Né? E olha que eu não passei nem pela a falta de respeito e temor dentro da igreja. Brincadeiras e piadas com línguas estranhas. Brincadeiras e piadas com dons espirituais. Eu participei de festa de 15 anos, aonde tinha funk gospel. As jovens e os rapazes dançando funk. Salvos em Cristo Jesus, fazendo essas coisas, e o temor do Senhor desapareceu. Aí como é que o Espírito Santo vai batizar? Como? Deus Santo. Tu és santo. Como haverá manifestação de dons espirituais? Porque o Espírito Santo é santo, ele é sensível. E o meu medo é justamente o que aconteceu com Israel. Porque quando Israel deixou os caminhos do Senhor, quando Israel ele se afastou do propósito de Deus, sabe o que aconteceu? Veio uma repentina destruição no meio do povo de Israel. Por isso que Jeremias agora é visitado pelo Senhor. E o Senhor começa a mostrar aquele vaso como a nação israelita. O Senhor começa a mostrar aquele vaso como o povo de Deus. E nós muitas vezes pregamos como se fosse a nossa vida mesmo. E se nós não nos colocarmos na posição que Deus quer, sabe o que vai acontecer? Você vai se desmanchar na mão do oleiro. Aleluia. Glória a Deus. Vai quebrar, vai se desfazer na mão do oleiro. E só resta uma coisa. Para fazer um vaso novo, tem que amassar o barro de novo. Tem que tirar da roda. Tem que amassar o barro. E amassar o barro, irmãos, dói. Amassar o barro na mão de Deus. Dói. Dói. O ai de Deus é duro. Eu sempre aprendi dos meus pastores que ele disse: duro é cair na mão do Senhor. Outra coisa que eu sempre aprendi: quando alguém te fizer mal, ou quando alguém, irmãos, você precisar, um filho teu te der um trabalho, um marido também, às vezes, ou a esposa, nunca entregue ele na mão do Senhor. Entregue o problema, nunca a pessoa. Porque se você entregar o problema, Jesus vai te ajudar no problema. Mas se você entregar a pessoa, está na mão de Deus. Ele vai fazer do jeito dele. Claro que o jeito dele sempre é o melhor. Mas você não pode reclamar a forma que Deus vai trabalhar. Porque a forma é dele. A mão é dele. E quem trabalha por dentro... Aleluia. Jesus. E o vaso, irmãos, o vaso, ele nunca mais será o mesmo. Quem acha que o vaso tornará-se aquele mesmo vaso? Não, não vai ser. Se o vaso quebrou, quando o oleiro fazer de novo, será um novo vaso. Nunca vai ser o mesmo vaso. Por quê? Porque é necessário que se faça um vaso novo. Observe, historicamente, Israel passou por aquele período, passou por várias fases, de vários impérios, passou por mão de várias nações e foi bastante amassado. E hoje se tornou mais uma vez uma grande potência mundial. Potência bélica, potência econômica. E é um país menor do que muitos estados brasileiros, mas é mais rico e mais potente do que a nossa nação. O que é isso? É a presença de Deus. Glória a Deus. Uma certa feita eu vi uma entrevista da ministra de Energia de Israel. Ela disse o seguinte: eu não sei de onde tiram que Israel... Eu não sei porque está escrito que Israel é a terra que mana leite e mel. Porque nós somos o único território aqui no Oriente que não tem petróleo.
E eu não sabia que Israel não tinha petróleo como as nações de volta que estavam ali. Eu não sabia que Israel era autossuficiente em petróleo. Não sabia, porque todo mundo ali faz parte da organização de petróleo. É uma sociedade que tem dos grandes produtores de petróleo. Israel não faz parte, porque não tem. Aonde vem a bênção de Israel? Como é que o deserto da uva? Como é que o deserto da fruta? O nosso sertão passa essa provação e privação. O deserto de Israel da uva, da hortaliça. Da onde vem isso? Não tem água. Nós temos o rio Amazonas, rio São Francisco, e muitos passando sede. E Israel todos têm água. Como pode ser isso? Eu só digo uma coisa: é a mão do Senhor. Quando o vaso permanece na mão do oleiro, fazendo a vontade do oleiro, se torna um vaso novo. E o apóstolo Paulo diz que a excelência do vaso está no que é colocado dentro dele. Sabe o que é? O oleiro que coloca dentro de nós o seu espírito. Irmãos, nesses últimos dias, e eu posso dizer com muita satisfação, muita satisfação, com toda certeza. Eu estava falando com a minha esposa em casa, quando nós olhamos assim para as notícias do mundo, quando nós olhamos para a notícia do nosso país, quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo, a gente não tem mais vontade de ficar nesse mundo. Eu não tenho mais vontade de ficar nesse mundo. E o pastor está pensando em se suicidar? Não é isso não, irmão. Não é isso não. Eu estou falando para a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor sabe o que eu estou falando. Eu não sou desse mundo, nós não somos desse mundo. O nosso mundo está lá no céu. O que eu aguardo é a coroa da justiça. É a coroa da vida. Que o justo juiz me dará naquele dia. Que o justo Senhor me dará naquele dia. Que o Santo de Israel me dará naquele dia a coroa da vida. Eu aguardo o arrebatamento da igreja. Nós aguardamos o nosso nome ser chamado. Nós aguardamos anjos serem enviados para acolher a sua igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a vontade que dá, irmãos, e hoje eu entendo porque lá no final de Apocalipse fala justamente, diz: e quem tem sede venha e beba da água da vida. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu entendo porque o escritor colocou aquilo, porque está chegando o dia e que esse sentimento estará no coração de todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Porque a nossa visão não está mais nesse mundo. Quem tem prazer nesse mundo, irmãos, está se enganando. Tudo isso está se desfazendo. Tudo isso está passando. O Senhor está alertando. O Senhor está nos exortando. Isso só foi o começo. Tudo isso é o começo. Eu estava até brincando esses dias, até com o hino, né? Sabe por que Jesus não voltou? Porque o hino diz: o mercado está vazio, mas o mercado, quando eu fui lá, não estava vazio, não. O mercado estava cheio, né? A agitação estava grande, mas o hino diz: sua agitação parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Porque quando Jesus voltar, vai parar tudo. Porque sumirão milhares e milhares e milhares de todos os povos, línguas e nações. Aleluia. Aonde quer que esteja, obedecerão ao vinde do Senhor. A voz do Senhor que virá sobre as nuvens. Aleluia. Nós obedeceremos, porque Ele virá para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos e que nós possamos estar na casa do oleiro. Glória a Deus. Mas em obediência. Glória a Deus. Porque senão ele vai amassar.
E o oleiro, quando amassa, dói. Glória. O oleiro, quando amassa, dói. Opa, Pai. Glória a Deus. Ainda dá tempo. Porque tem às vezes ovelhinha que às vezes sai da casa do oleiro. Ou às vezes está dentro da casa achando que pode fazer de tudo. Ninguém vê. Ninguém vê o que se passa nas redes sociais, no que assiste, no que vê, eu falo para a igreja do Senhor, no que se passa, no oculto. Mas Deus vê. O oleiro está vendo. O oleiro está observando. E uma hora ele vai chegar até você. O oleiro vai te alcançar. O oleiro vai te pegar. Kamashui Menehas. O oleiro vai te pegar. Glórias, glórias a Deus. E vai te colocar sobre as rodas dele mais uma vez. E vai te fazer um vaso novo para a honra e glória do nome de Jesus. Porque ele precisa de você. Ele precisa de você. O oleiro precisa de você como vaso precioso na casa do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amada igreja. Eu quero agradecer a família do presbítero Estevão e o irmão Estevão por esta oportunidade que ele nos concede nessa noite. Domingo que vem teremos mais um culto, uma live que foi nos pedido, uma família também nos pediu. Nós só fazemos culto, irmão, quando nos pedem, tá, irmão? Nós não fazemos assim, porque eu sei que algumas famílias às vezes não querem por causa do problema do vírus. Então eu só faço quando me pedem. Quando me pedem eu vou lá, eu posso fazer tal dia? Então tá bom, a gente vai. Mas fora isso, irmãos, eu estou à disposição do Senhor. Eu digo o seguinte, que nesse furacão, nesse olho do furacão, nós não podemos recuar 1 milímetro só. Eu estava ouvindo o testemunho da irmã Kelly, e que ela falava da obra missionária, e quem puder, irmãos, colaborar com a obra missionária, lá no Amazonas, né? É o lado do Peru, né, irmã? Do Peru do Amazonas. Existe um pastor lá, que tem uma obra missionária maravilhosa. Irmãos, quem puder, procure a irmã Kelly, você vai entender a obra missionária. E quando a gente vê homens que vencem, superam as adversidades, e hoje ele não só supera, porque em época de cheia lá no Amazonas, aquela população ela não tem com o que se alimentar, porque não pode pescar. E não tem, não tem como plantar, está tudo cheio. Vai plantar o quê? A plantação foi embora. O peixe também. E aí, como vai sobreviver? Mas existe um povo forte lá, homens e mulheres de Deus, que não recua, não retornam para trás. E ainda tem agora o problema do coronavírus. Mas essa carga sobre as costas do pastor e dos missionários que estão naquela região, como posso eu, na cidade, eu tenho tudo aqui, tenho um mercadinho aqui, tenho farmácia aqui, tenho tudo aqui, eu não faço a obra de Deus, vou fazer, não vou recuar 1 milímetro. Aleluia. 1 milímetro só. Vou me preservar, vou me proteger, mas não vou recuar 1 milímetro, porque nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. E lá na frente nós vamos contar testemunhos maravilhosos das grandes maravilhas que Deus fez no meio do seu povo. Vamos ser forte, vamos ser vigilante, sempre constante na obra de Deus. Glória a Deus. Cante hinos na tua casa. Leia nem que seja um versículo da palavra de Deus para alimentar a tua alma. Ore nem que seja 5 minutos de joelho. Aleluia. Se você não conseguir orar de joelho, ore sentado. Se você não conseguir orar sentado, ore deitado. Mas não pare de orar. Aleluia. Firme-se no evangelho. Seja forte. Seja corajoso.
Porque o Senhor não chamou covarde, o Senhor chamou corajoso. Porque o covarde é igual lá em Gideão, volta do meio do caminho. Deus não quer homens covardes e mulheres covardes, mas que nós possamos ser valentes do Senhor. Deus abençoe a amada igreja. E aos irmãos do grupo de risco, se protejam. Deus abençoe, use a mascarazinha quando precisar de sair. Use o álcool em gel sempre que chegar. Quando chegar em casa, tire a roupa, bote para lavar logo e se proteja. Porque essa tempestade vai passar e nós vamos vencer. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar esse trabalho nessa noite. Glória a Jesus. Presbítero Estevão, vem aqui que o Senhor vai dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, Obrigado, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra, por este culto que foi feito aqui neste lugar. Foi muito bom porque eu senti a tua presença. A tua presença é real e verdadeira, o calor do teu Espírito. Aleluia, nós sentimos aqui neste lugar. Ah, Pai amado, que o teu povo seja abençoado e sinta a tua presença também. Que o teu Espírito possa levantar o que está caído. Erga aquele que está fraco. Senhor amado, eu te peço que aquele que se encontra enfermo, o Senhor possa curar neste momento. Senhor Jesus, toca na carne e que o corpo do teu servo, da tua serva, seja curado pelo poder soberano do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço nesta noite que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que o teu anjo, Senhor, esteja na casa do teu servo, que permaneça, Senhor, com a espada desembainhada, para que não permita, Senhor amado, que a praga chegue à tenda do teu servo. E eu invoco também por aqueles que me escutam, em nome de Jesus. Eu te peço por tudo e te agradeço. Amém. Assembleia de Deus igual a grande, uma igreja firmada na palavra de Deus. Presbítero Estevão, dá a bênção apostólica para nós. Erga tuas mãos, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo que vai morar no céu. Todos dizem amém. Glória a Jesus. Gente, Frio, né? Sentiu?